Só para registro, para a gente estar registrado para quem não puder participar da aula e precisar da gravação, a gente vai retomar. Ontem nós estudamos, como eu disse, as fontes diretas, que são a lei e os costumes, que são a base sobre a qual se funda o direito, é a base sobre a qual o magistrado vai trabalhar, o magistrado vai discutir quando da aplicação do direito. E depois a gente tem as fontes indiretas. São fontes secundárias que vão ser utilizadas a partir de condições na ausência, na lacuna da lei ou dos costumes, e ainda para complementar a lei para o entendimento. Às vezes a lei ela tem um caráter meio dúbio, seja porque ela não previu aquela circunstância específica, ou ainda porque ela tem uma interpretação focada em determinadas condições. E surge um caso em que as condições são um pouco diferentes daquelas em que estão previstas em lei. É importante a gente lembrar que a forma como as nossas leis são feitas, são publicadas, elas dependem muito de um processo que muitas vezes é moroso, que é o processo legislativo que a gente estudou rapidamente ontem. Ele não é um processo muito rápido. A gente tem leis, projetos de leis muito antigos, ainda em tramitação. E, nesse sentido, nós precisamos organizar a sociedade, nós precisamos organizar o direito e, principalmente, o judiciário para se adaptar a essas condições. Só um pouquinho. E essas adaptações que são feitas, o judiciário principalmente faz e traz, eles dependem necessariamente de uma fonte, de uma interpretação. E, nesse sentido, vêm as fontes indiretas. Essas fontes indiretas são a doutrina e a jurisprudência. O que cada uma delas é? A doutrina é a interpretação realizada pelos estudiosos do direito. Você tem um grupo de estudiosos, tem um grupo de autores do direito que vão discutir e que vão debater e vão colocar as suas interpretações acerca da lei e das condições de formação do direito. Existem grupos divergentes, e aí forma-se a doutrina maioritária ou majoritária e a doutrina minoritária. A doutrina minoritária, ainda que não seja de aplicação muito comum, ela tem um entendimento. E, por ser uma fonte indireta, é possível a aplicação desse conceito minoritário no dia a dia, apesar de sujeito a recurso, apesar de sujeito a uma indagação posterior. Mas, existindo essa doutrina, é possível a sua utilização. A doutrina é de uso obrigatório? Não. Nenhum magistrado precisa necessariamente usar a doutrina. Ele o faz para embasar, para trabalhar. Nós falamos sempre que a gente aprende muito ao longo do tempo. Nesse processo de aprendizagem, a gente referencia os nossos mestres. Então, toda vez que você faz um trabalho acadêmico, por exemplo, você faz citações. Essas citações, elas dão um embasamento, elas dizem que você não está criando nada do zero, que já tem alguém falando algo sobre isso, e nesse sentido, eles vão poder discutir e falar, reafirmar a sua tese. Da mesma forma, quando a gente fala em doutrina. A doutrina ela vai ser muito utilizada, é mais utilizada do que outras fontes, as fontes diretas, no procedimento judicial. Então, o juiz, quando ele utiliza a doutrina, ele está utilizando justamente esse entendimento, essa visão do mundo jurídico, no qual está inserido o seu conceito de direito. Okay? E aí, esse conceito de direito vai ser embasado por outras pessoas, outros estudiosos do direito, que têm uma, digamos assim, uma referência maior, uma estrutura maior para a sua
para fundamentar realmente a sua, o que eu falo, suas teses jurídicas. Então, é importante a gente entender que a doutrina jurídica, ela é uma forma de embasamento. Ela não precisa necessariamente ser utilizada, ela não precisa necessariamente ser baseada em uma corrente pré-concebida, uma ideia pré-concebida, ela pode apresentar um conceito novo, um conceito diferenciado, mas ela vai ser utilizada para reforçar aquele argumento. Ela não pode ser utilizada de forma isolada. Você não pode utilizar a doutrina, mesmo porque não vai haver doutrina que prevê algo absolutamente novo. A doutrina, em regra, vai prever algo, vai discutir algo que já existe, mas que há uma visão diferenciada de mundo, há uma visão diferenciada do direito naquele aspecto, seja pelas condições de produção, seja pelos elementos que compõem essa situação fática, ou seja ainda pela evolução social e a adequação da lei às novas realidades. Em tese, não existe nenhuma limitação para o conceito de doutrina. Qualquer artigo escrito por qualquer pessoa que, obviamente, tem um mínimo de lógica, tem um mínimo de coesão e coerência, pode ser utilizado como doutrina. Mas ela precisa estar publicada em um material minimamente confiável. Então, quando a gente fala em doutrina, a gente está falando em livros, artigos científicos publicados em sites ou revistas científicas qualificadas pela CAPES, pelos institutos, também podem ser de cunho internacional, mas que sejam referendados por um âmbito acadêmico. Em regra, essas doutrinas elas estão previstas no âmbito acadêmico. Não é viável ou não é possível se utilizar como doutrina de conversas, bate-papos, nem coisas extraoficiais. Se entende, ainda que de forma restrita, que discursos e palestras proferidas em eventos acadêmicos possam ser utilizadas como doutrina. Mas essa é uma interpretação extensiva de doutrina, mesmo porque o registro dela normalmente não é feito por escrito, vai ser feito de forma oral. E isso você não consegue colocar especificamente numa petição ou em uma sentença. A verdade é que, escritos assim, discursos, palestras, aulas, elas podem ser referendadas, mas de uma forma mais restrita. Em regra, vai se utilizar mesmo conceitos previstos em artigos publicados e em livros. Qualquer um pode ser um doutrinador? Se tiver um mínimo de coerência, sim. Não existe a necessidade de que seja um autor consagrado, que seja um autor de vulto, mesmo porque, em regra, as pessoas que trabalham o direito vão trabalhar com base em outros doutrinadores. Logo, aquela ideia já está referendada por alguém mais antigo ou diferente. A doutrina pode trazer uma inovação, uma coisa diferenciada? Sim, ela pode. Ela pode trazer um entendimento diferenciado. Em regra, esse entendimento vai ser considerado como doutrina minoritária, já que não está respaldado por outros autores. No direito é muito raro você ter uma ideia nova, criativa, uma ideia que extrapola o comum e que imediatamente é absorvida por todos os setores do direito. É necessário um tempo, um estudo, uma avaliação, muitas vezes a referendação em sede de tribunais ou também de outros autores, para só então ser utilizado isso como uma doutrina maioritária. Mas isso não tira os méritos, não tira os louros daquele que o fez, daquela pesquisa que foi feita, de novo, desde que com um mínimo de coerência e lógica jurídica. Então, grupos de WhatsApp, Facebook que falem bobagem, que falem coisas completamente alheias ao direito, não tem valor do ponto de vista como fonte do direito. Além da doutrina, nós temos ainda
jurisprudência. A jurisprudência, eu até já citei isso rapidamente, elas são decisões, são decisões reiteradas dos nossos tribunais, tá? E que vão servir de embasamento, que vão servir de estrutura também para a aplicação da lei por magistrados, promotores, operadores do direito em geral. É importante que a jurisprudência tenha algumas condições muito específicas para se firmar como jurisprudência. A primeira é que elas sejam uniformes, sejam mais ou menos iguais, sejam no mesmo sentido. A segunda é que isso seja constante. Não adianta ter uma decisão hoje, ter uma decisão daqui a 10 anos, isso não se consolida como jurisprudência. Além disso, nós precisamos que essas decisões sejam emanadas de tribunais, ou seja, na verdade, não só de tribunais, mas, acima de tudo, elas precisam ser emanadas de órgãos colegiados. Decisões, acórdãos, que são proferidos por juízo singular, mesmo que em sede de segunda instância, de instância superior, elas não são tidas como jurisprudência. Mesmo que seja uma decisão, por exemplo, do ministro do Supremo Tribunal Federal, se ela for uma decisão monocrática, aquela decisão individual, que só um ministro tomou, nesse caso ela não vai se configurar como jurisprudência. A ideia é que um grupo de juízes se reúna, um grupo de magistrados se reúna, e esse grupo de magistrados possa debater, discutir e chegar a um entendimento, firmar um entendimento. A partir disso, havendo uma sequência lógica constante desse mesmo sentido das decisões, aplicáveis a um caso, isso também é relevante, durante o estudo da jurisprudência, é importante que a gente entenda que as condições do fato, as condições da situação concreta que está sendo analisada se enquadrem dentro daquilo que se pontua como jurisprudência, sejam iguais ou semelhantes. Então, havendo isso, há uma inclinação nesse sentido. A jurisprudência, ela também não é algo obrigatório, ela é uma fonte indireta, portanto, ela não é obrigatória, não é impositiva para o magistrado. O magistrado ele não é obrigado a seguir esse entendimento. É claro que qualquer decisão proferida em contrariedade com a jurisprudência consolidada, com esse entendimento consolidado, ele está sujeito à revisão. Então, é muito provável que, em sede de recurso, essa decisão dele será reformada e isso acaba prejudicando o magistrado, logo, a maioria não, digamos assim, desafia a jurisprudência dominante. Claro que, de novo, deixando bem claro, as condições fáticas do caso em que o juiz vai utilizar essa jurisprudência, elas precisam ser iguais ou semelhantes àquela da jurisprudência consolidada. Ponto. Se houver divergência, se houver diferença, se as condições forem diversas, mesmo que se aponte uma jurisprudência, mesmo que se indique, ela não vincula e não consolida e não é utilizada aquela jurisprudência. Quando a gente faz buscas de jurisprudência, principalmente na advocacia, na hora de realmente criar uma peça jurídica, em regra, a jurisprudência vai ser baseada no que a gente chama de ementa. Os acórdãos proferidos por tribunais colegiados, eles são compostos de ementa, relatório, quando necessário, manifestação do procurador de justiça, né, do Ministério Público, e então vem os votos. O tribunal, ele, nas câmaras, né, em geral, a composição é de 3 membros. Um deles é o relator, que, digamos, que presida o processo que ele fez, que é designado, em regra, por sorteio. Esse relator vai dar o primeiro voto, e então os 2 membros vão poder acompanhar ou divergir. No caso dele acompanhar, ele vai
ele pode fundamentar. O voto do relator, ele é sempre fundamentado. Ele sempre precisa demonstrar os motivos pelo qual ele toma aquela decisão. Se os demais membros, se o outro membro da Câmara ou da turma recursal decidir por acompanhá-lo, ele pode acompanhá-lo nos termos do voto do relator. Então, não teria fundamentação. Ele pode simplesmente dizer, acompanho o voto do relator, sua mesma fundamentação. Pronto, não tem o que discutir. Ele não vai precisar discutir. Ele pode acompanhar o voto com fundamentos diferentes. Ele pode ter o mesmo entendimento final, mas com um entendimento diverso dos motivos que levaram àquela decisão. E, nesse caso, ele vai fundamentar. Ele pode acompanhar da mesma forma, com os mesmos fundamentos, e só apresentar os seus próprios argumentos. Tem desembargador que gosta de escrever, tem ministro que gosta de escrever. Nesse caso, ele não é obrigado a acompanhar nos termos do relator, mas ele pode fazer sua própria argumentação. Se ele divergir, obrigatoriamente ele tem que fundamentar a sua divergência. O voto, e aí, formada essa maioria, seja ela unânime ou não, vai ter o resultado. Esse resultado vai gerar uma emenda. Nessa emenda são apontados os principais elementos daquela decisão. É um resumo. Então, ele vai apresentar ali o tipo de ação, cabimento, algumas questões e os fundamentos que levaram à construção daquela decisão. Havendo divergência, não se consolida a jurisprudência. Então, aquela decisão ela não vai ser integrada ao conceito de jurisprudência, porque ela tem voto divergente, ela não é unânime. Se for unânime, independente dos fundamentos, ela se torna parte da jurisprudência. Se houver decisões no mesmo sentido, torna-se jurisprudência. E aqui, aproveitando o tema, eu vou falar de mais dois conceitozinhos importantes. Dois, não, três. Um conceito é o da súmula. A jurisprudência ela é baseada em decisões tomadas no caso concreto. Você vai ter o caso, você vai pegar a emenda, ele saiu de um caso, quando inclusive for citada essa jurisprudência, na citação você coloca qual é o tipo de caso, o relator, o órgão jurisdicional que o proferiu. A súmula, ela pega o caso concreto e faz uma abstração. Então, tem uma sequência de casos concretos nos quais é apresentado um entendimento jurisdicional na mesma linha, e então os tribunais superiores, tribunais de justiça não produzem súmulas. Então, vai ser o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal Superior Eleitoral. Eles produzem súmulas. Essas súmulas têm uma força vinculativa um pouco maior, porque aí elas não se aplicam a um caso concreto, mas a todos. Elas têm um conceito meio que de lei, um conceito meio generalizado, e vai ser extraído dessa decisão jurisprudencial, que gerou jurisprudência, principalmente quando há repercussão geral, que a gente fala, que, ou seja, ela repercute em todos os âmbitos judiciários, você vai tirar um texto, normalmente curto, em que vai ser sintetizado o entendimento. Então, tem uma súmula, não me lembro o nome, do Supremo Tribunal Federal, em que define que é ilícita a apreensão de bens em sede de Receita Federal por dívidas tributárias. É uma súmula, não existe discussão sobre o entendimento, é o entendimento formado pelos tribunais superiores, STJ, STF, TST e TSE. Ainda nesse conceito de súmula, existe ainda os enunciados. Os enunciados são súmulas, não como se fossem súmulas, mas são tomados pelo Conselho dos Juizados Especiais e são aplicáveis aos juizados especiais. Eles não são aplicáveis a outros âmbitos do direito.
os campos do direito, que são focados nos juizados especiais. Também se usa súmula no juizado especial? Sim. As súmulas elas se aplicam a todos os campos do direito. Mas, né, os enunciados eles têm uma aplicação restrita aos juizados especiais, ainda que com a mesma força. As súmulas e os enunciados, no caso, eles não são obrigatórios. O juiz pode, na hora de dar a decisão, entender que aquele caso não se aplica determinada súmula, ou o entendimento dele ser contrário à súmula. Dá certo? Normalmente não. A não ser que realmente o caso concreto não se enquadre naquilo que a súmula prevê, né, naquelas condições que a súmula foi criada, se for simplesmente interpretação do magistrado, é muito provável, é quase impossível que não haja a reforma dessa decisão, porque ela contraria algum entendimento dos tribunais superiores. Então, é muito natural o recurso e a reforma dessa decisão, se ela for contrária à súmula. Pode acontecer que não? Talvez. Eu acho bastante improvável que uma decisão, uma sentença, um acordo que contrarie o entendimento sumulado seja mantido em sede de tribunais superiores. E aí nós temos as chamadas súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes, elas são exclusivas do Supremo Tribunal Federal, são uma inovação legislativa mais nova e elas criam força de lei. Atividade atípica do Poder Judiciário, porque ele está basicamente legislando. Essa lei vale para aplicação na esfera individual? Não, ela vai valer só dentro do Judiciário. Então, ela só se aplica a ações, a demandas que estejam em trâmite no Judiciário. Então, não dá para mim pegar uma súmula e usar com o meu vizinho e dizer, olha, está aqui a prevista na súmula e tal. Eu tenho que esperar ele descumprir o conceito da súmula, entrar com uma ação judicial e aí utilizar a súmula como base, como fundamento para o meu pedido. Nesse caso, a súmula, pelo próprio nome diz, ela vincula a decisão do juiz. O juiz é obrigado a seguir o entendimento desta súmula. O que acontece se ele não seguir o entendimento? Aí é reforma. Aí não tem o que discutir. O tribunal vai ser obrigado a reformar. Nesse caso, não cabe, então, o conceito de livre convencimento motivado. A única possibilidade de não utilização da súmula vinculante é justamente se as condições do fato concreto não se adequarem àquilo que a súmula vinculante prevê. Havendo adequação, é obrigatório o uso. Não há que se falar em descumprimento de súmula vinculante. E só para a gente... Então, a súmula vinculante é isso. É basicamente uma lei criada para o judiciário e pelo judiciário. Você tem aí um conjunto de decisões emanadas especificamente do Supremo Tribunal Federal, e que vão, e que devem, não é que vão, eles devem ser obrigatoriamente ser cumpridos pelos tribunais abaixo do Supremo Tribunal Federal. Não há possibilidade viável para que o magistrado descumpra essa súmula. Então é aquela coisa, a hora que sai a súmula vinculante, a partir do momento em que é publicada essa súmula vinculante, estou tentando abrir aqui o site do Supremo Tribunal Federal para mostrar para vocês, mas a minha internet está bem ruimzinha hoje. No momento que sai, que é publicada a súmula vinculante, obrigatoriamente o magistrado está, como o próprio nome diz, está vinculado, né, aquele entendimento. Qualquer forma de discussão, né, qualquer momento em que ele não vá trabalhar com essas súmulas vinculantes, obrigatoriamente vai gerar uma reforma nessa decisão. Abrindo aqui,
Mas minha internet hoje não está me ajudando muito. Por isso que eu estou sem imagem na câmera. Acho que ele não está dando conta de pegar nem a minha imagem, nem meu vídeo. Então, as súmulas vinculantes, elas obrigam o tribunal, obrigam o magistrado. Elas têm esse efeito obrigatório. Elas não dão margem para interpretação, desde que as condições sejam as mesmas. As condições sejam as características do feito se enquadrem. Bom, enquanto abre aqui, tem um outro conceito, um pouco mais recente, que inclusive está na nossa apostila sobre fontes do direito. Existem algumas outras formas de fontes do direito, que são formas alternativas, fontes alternativas do direito, e que devem ser referendadas. Elas são mais novas, são mais recentes, mas as quatro principais, as quatro básicas, são justamente a jurisprudência. Que legal. Deixa eu parar essa apresentação. E existe um conceito que foi importado dos Estados Unidos, que é o conceito de precedentes. Que esses conceitos, né, de precedente, eles fazem parte de uma estrutura, na verdade, né, do judiciário americano, do judiciário também do judiciário britânico, estão presentes na common law, em que existem decisões que não precisam ser reiteradas e que não precisam ser emanadas de tribunais colegiados. Na common law não existe lei, ou se existe, elas são bastante menos importantes, por assim dizer. E aí, nesse conceito, cadê? Consegui abrir um site que tem súmulas vinculantes para a gente dar uma olhada. Maior. Ó, aqui a gente tem as súmulas vinculantes. Né? Essas súmulas vinculantes, ó, por exemplo, é inconstitucional o ato ou lei estadual distrital que dispõe sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. A partir do momento em que uma lei estadual disponha sobre essas questões de sorteios, ela é contrária à súmula vinculante. Se um juiz ou um desembargador do Tribunal de Justiça do lugar, numa eventual ação direta de inconstitucionalidade dessa lei, constitucionalidade contra a Constituição Estadual, por exemplo, ele não cumprir o que está na súmula vinculante, ele está indo contra a legem, ele está contrário à legislação, e aí cabe, sem maiores digressões, sem maiores debates, uma reforma dessa decisão. E aqui a gente tem todas essas súmulas, por exemplo, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, havendo a processo administrativo, o sujeito, o servidor processado, não utiliza defesa técnica, não se utiliza de advogado, perde, exonerado, ele entra, na verdade, ele é demitido, e ele entra com uma ação contrária ao Estado, porque não foi utilizada defesa técnica. Se o juiz entender que cabe, que o advogado é essencial à administração da justiça, piriri pororó, e que tem que voltar ao processo desde o começo, e essa
decisão desse magistrado é contrária à súmula vinculante número 5 e ela obrigatoriamente precisa ser reformada. Não há possibilidade, eles têm que se ater ao que está aqui. Ok? Então, basicamente, a súmula vinculante cria essa obrigatoriedade no acompanhamento das decisões. Já o precedente, ele permite uma interpretação um pouco diferenciada das decisões judiciais, porque ele permite que o magistrado se embase em outras decisões de magistrados. Não há necessidade da formação constante, reiterada, não há necessidade que essas decisões elas sejam emanadas por tribunais colegiados, ela perde um pouco essas características obrigatórias que a jurisprudência tem. Mas, ainda assim, acaba se tornando uma fonte indireta. Não existe muito essa classificação, a gente pode chamar de terciária, ou seja, ela não está dentro daquelas que são consideradas as principais, as primárias, que são justamente lei, costumes, doutrinas e jurisprudência. Dúvidas sobre as fontes do direito? Não? Conseguiu entender, Juliana, o que é uma súmula vinculante? Eu não tinha entendido ainda. Entendi sim, mais ou menos, professor. Obrigada. Qualquer coisa, Então, eu tento ler depois, é que eu não quero atrapalhar a aula mais. tranquilo. Não é, tirar dúvida não é atrapalhar a aula, tá? Seguindo, então, vamos para direito público e direito privado. Hoje à tarde, daqui a pouco, na verdade, é hora que a gente terminar essa. Já fiz o upload Estava terminando de fazer o upload, só que acabou a minha luz ontem à noite. Deu uma chuva de raio aqui e sem luz a noite toda. Não consegui trabalhar muito. Daqui a pouco, a hora que terminar a nossa aula, eu já consigo. Dando continuidade na nossa disciplina, chegamos então ao direito público e direito privado. Eu disse nas primeiras aulas que o direito ele se manifesta também como Estado, através de uma estrutura que organiza e que regulamenta a sociedade. Ela vai trabalhar com a organização da sociedade e a aplicação das normas, tanto das normas consuetudinárias, das normas costumeiras, quanto da lei propriamente dita. Esse Estado, ele cria relações sociais que são diferentes das relações sociais existentes entre os indivíduos. Isso porque o Estado, enquanto ente, ele recebe de nós, cidadãos, a autoridade legítima para legislar e para coordenar sob nossa tutela, sobre o conceito de sociedade. Então, é o Estado quem prevê a possibilidade de coordenar isso sob a nossa autonomia. Então, nós damos para o Estado, e aqui eu estou falando do Estado e não do indivíduo, essa autoridade para falar em nosso nome, para falar em nome da coletividade. Nesse caso, não seria em nome do indivíduo, é muito importante deixar claro. Estamos falando no nome da coletividade, da sociedade. E aí, por conta disso, existe uma classificação diferenciada nas relações jurídicas realizadas entre o Estado e os seus cidadãos, né, e outros entes, e as relações entre indivíduos. Essa classificação é chamada de direito público e direito privado. Direito público é aquela no qual o Estado está envolvido, e direito privado é aquela na qual os indivíduos estão envolvidos. A parte do direito público, ela demanda um pouco mais de esclarecimento e de estudo. Isso porque
que a gente precisa? A gente precisa entender que o direito público, o Estado, ele se posiciona em duas formas diferentes perante o direito. Uma é nessa condição de autoridade, nessa condição de controle, nessa condição de ente federativo que nós colocamos. Nesse caso, ela está se utilizando dessa representação que nós damos, via de regra através do voto, ok? E ele vai regular as questões coletivas. Nesse caso, ele vai estar agindo em nome da coletividade. Ele vai estar agindo de uma forma genérica e geral. Nesse caso, é muito importante que seja frisado isso, o Estado ele age com supremacia. Então, as relações do Estado nessa condição de coletividade, elas são de cima para baixo. Elas são mais impositivas. É o caso, por exemplo, da atuação policial, é o caso, por exemplo, da desapropriação para fins coletivos, seja para reforma agrária, seja para construção de obras. É o caso do direito administrativo como um todo, é o caso da fiscalização sanitária, em que o Estado age como regulador e como controlador, ele age com uma superioridade, com uma posição de, digamos assim, de estruturação sobre o indivíduo. Nesse caso, somente nesse caso, a sua autoridade ela não pode ser questionada, salvo se for contrária à lei. Nesse caso, a gente vai utilizar aquela máxima de que, para o Estado, tudo o que não é permitido é proibido. Ou seja, se não está previsto em lei aquela ação, aquela autonomia, e por lei eu falo principalmente lei no sentido estrito, mas também no sentido amplo, porque vai englobar a Constituição, portarias e algumas outras regras. Se não está previsto em lei, não tem valor. O Estado, o agente estatal, ele não pode se utilizar daquele tipo de autonomia, daquela função. Ok? E nesse caso que se enquadra o conceito maquiavélico, né, de os fins justificam os meios, que na verdade foi deturpado, mas basicamente diz que o Estado, na representação da coletividade, pode impor ao indivíduo dissabores, desagrados, coisas que não são do interesse do indivíduo, para que o interesse coletivo seja preservado. Mas nesse conceito, nessa estrutura que a gente pensa em direito público. Havendo uma relação de igual para igual entre o direito, entre o Estado, perdão, e a outra pessoa, seja jurídica ou física, né, não há relação de direito público. Como é que isso acontece? O Estado, na sua condição de autonomia, de autoridade, ele tem regulamentação, ele tem órgãos, ele tem efetividades. Algumas dessas situações, elas vão requerer coisas prosaicas, como compra de comida, compra de copo, compra de água, pagamento de conta de luz, pagamento de conta de água, internet, essas coisas que todo cidadão também tem. Obrigações naturais. Nesse caso, o Estado não age com essa posição de hierarquia superior. Porque, nesse caso, o Estado está agindo como uma pessoa jurídica, né, fazendo aquisições ou transações de cunho comercial para com um indivíduo, uma outra pessoa, físico ou jurídico. Nesse caso, não existe uma relação de hierarquia. Né? Ele não está agindo em nome da coletividade, ele é uma pessoa jurídica, simplesmente adquirindo algum bem ou exercitando algum direito que lhe compete. Nesse caso, não há, então, uma relação de direito público. O que seria direito público? Direito constitucional, administrativo, direito penal, tributário, financeiro, direito internacional público.
são os momentos em que o Estado vai agir dentro dessa autonomia que lhe foi dada, dessa autoridade que lhe foi dada, que lhe foi conferida pela, pela sociedade. Então, é importante destacar essas condições aqui. Ok? Já o direito privado, ele necessariamente exige que haja condições de hierarquia idênticas. E aqui eu não falo de condições sociais, nem de condições financeiras, mas de uma condição voltada para, para as relações jurídicas mesmo, especificamente nas relações jurídicas. Então, mesmo que você, pessoa física, né, uma pessoa comum, vá, sei lá, pegar um empréstimo com um banco mundial, que é uma superestrutura judiciária, ainda são condições jurídicas idênticas, porque são duas pessoas, uma física e outra jurídica, tratando de um negócio comercial. Então, aqui no caso do direito privado, existe, então, uma liberdade maior. Existe uma possibilidade maior. E aqui se aplica a máxima de que tudo o que não é proibido é permitido. Então, significa o seguinte: aquilo que não está previsto em lei como proibitivo, aquilo que não está previsto em lei como inválido, é possível, é permitido. Existe alguma lei que diga que você não pode tirar um rim para pagar um iPhone? Não. Então você pode, a empresa pode ir lá e tirar o seu rim, aceitar o seu rim como pagamento de um iPhone. O que vai fazer com esse rim? Não faço a menor ideia. Porque é proibida a venda de órgãos. Isso é proibido. Mas ninguém proíbe você de dar o seu rim em troca de um iPhone. Você pode fazer isso. Lembrando que a gente não está falando de liberdade total. Existem algumas condições mínimas, existem algumas limitações. Por exemplo, nenhum contrato fechado por um ébrio habitual ou por alguém que não esteja na sua capacidade civil plena pode ser considerado válido se não for ratificado ou acompanhado por tutor ou curador, por aquele responsável legal. A ideia é proteger as pessoas, justamente garantindo a isonomia de partes, como a gente já discutiu. A ideia é que haja uma condição de igualdade material. Um grande exemplo disso está justamente no Código de Defesa do Consumidor, que veda práticas abusivas e tem uma defesa que, inclusive, muitos consideram excessiva para com os consumidores. Tem a questão da inversão do ônus da prova, existem uma série de cláusulas de defesa que protegem o consumidor, mas isso porque, apesar da condição jurídica e hierárquica ser igual, a condição financeira ela é muito maior para uma empresa do que para um indivíduo. Logo, a ideia do Estado é justamente fazer esse equilíbrio. A gente falou semana passada sobre isonomia. Então, o que seriam exemplos de direito privado? Direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, direito do consumidor. São ramos do direito em que necessariamente e prioritariamente existam condições de autonomia. Você vai fechar um contrato, você pode estabelecer regras. Vocês, as partes, as pessoas envolvidas, e aí quando eu falo pessoas, eu estou falando de pessoas físicas ou jurídicas, né? As pessoas envolvidas nessa ação estarão em condições de igualdade, em condições de tratar, de travar um negócio sem que haja uma restrição muito grande. As restrições estão lá, mas o Estado não pode controlar todas as questões. Ele, no máximo, ele vai atuar como um regulador, como um moderador do que pode e o que não pode ser feito. E muito mais do que isso, ele vai garantir o direito de regresso contra o descumprimento de um contrato.
permitindo que cláusulas abusivas, ele, na verdade, o Estado ele não vai agir, por exemplo, impedindo o fechamento de um contrato que tenha cláusula abusiva ou que seja contrária à lei. Isso diz respeito ao indivíduo, se vai aceitar ou não. Mas uma vez fechado o contrato e identificada a cláusula abusiva, o indivíduo que se sentir lesado pode buscar o judiciário e, nesse caso, o Estado vai intervir decretando aquela cláusula como abusiva ou como exagerada ou ainda como excessivamente onerosa para uma das partes, de maneira em que ele vai atuar no sentido de regular e diminuir essa carga que está sobrecarregando uma das partes. Então, o Estado age como um moderador, um regulador, e não como um principal ente, nem como uma questão controladora, né, dentro de um Estado liberal. Tá? A gente está falando aqui de exemplos de Estado, aquilo que vê no Brasil, basicamente, e na maior parte do mundo democrático, que é o Estado liberal, o Estado capitalista, no qual não há intervenção direta do Estado na sociedade, salvo em algumas questões específicas. Só para relembrar não está no slide, acabei não falando sobre o direito público, o Estado ele vai agir como ente de direito público interno nas questões que são internas, as questões que dizem respeito à própria soberania nacional, dentro, né, dos limites do nosso país. E, nesse caso, ele vai atuar limitado pela legislação corrente no Brasil, essencialmente pela Constituição Federal. Tá? As limitações dele, então, vão estar embasadas por conta disso, dessa estrutura, digamos assim, que está prevista na organização estatal. Já quando ele age em relação a outros países, outros estados, ele vai atuar dentro de uma condição de direito público externo. E aí ele vai se regular também pela lei máxima brasileira, no caso, a lei máxima do Brasil, no caso é a Constituição Federal, que vai embasar o que ele pode ou não pode fazer, mas também pelas regras de direito internacional, tratados e tudo mais, que ele já assinou e ratificou. Então, ele não pode, por exemplo, fugir daquilo que a Constituição determina. Então, não existe pena de morte no Brasil, salvo em casos de guerra declarada. Em tempos de paz, então, ele não pode assinar um tratado no qual exista a previsão de pena de morte. Ele está limitado pela nossa Constituição. Ao mesmo tempo, ele não pode fazer um tratado, por exemplo, com, sei lá, o Afeganistão, no qual haja questões que limitem o direito das mulheres, porque o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos Universais do Homem. Então, lá diz que há respeito, ele está limitado por aquilo que o direito internacional rege como correto. E também por algumas limitações que são de direito geral e internacional, que não há necessidade de ele ser signatário e ratificado. Por exemplo, não existe, é proibido discutir sobre propriedade fora da estratosfera, né, no espaço. Então, o Brasil não pode assinar um tratado com a Rússia, na qual elas dividem a Lua. A Lua não tem país. Ponto. Não pode ser propriedade de nenhum país. Então, nesse aspecto, ele vai ter limitações. Né? E ele age necessariamente, ou deveria agir, de forma a defender os interesses internos brasileiros ante a comunidade internacional. Bom? Então, são as duas formas como o Estado se configura, como direito público interno, no qual ele vai se reger pela Constituição e pelas leis brasileiras, e que ele tem autonomia sobre os nossos cidadãos, sobre a estrutura estatal, e como direito público externo, no qual ele não tem autonomia
impositiva sobre os demais, mas, ao mesmo tempo, ele tem as normas de regulamento internacional, de regras internacionais, no qual eles vão se embasar. A Amanda perguntou se um advogado fugir de jurisprudência ao pedir uma indenização em processo. O que acontece? Nada, na verdade. Sim. Punição, nada. Ele pode trazer uma jurisprudência diferenciada ou não trazer jurisprudência nenhuma. O juiz pode acatar ou não os argumentos dele. E aí, nesse caso, se acatar os argumentos, dá ganho de causa, dá indenização. A parte condenada, a parte que perdeu, tem então o direito de entrar com recurso, o recurso cabível. Nesse caso, vai para a instância superior, e a instância superior pode acatar a argumentação do apelante, assim como pode não acatar o apelante e manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, ou ainda entender, vale lembrar que quando você entra com recurso, tanto o recorrente quanto o recorrido, a parte que não ingressou, ele faz as suas razões. E o tribunal, né, a instância superior, pode entender que a decisão está correta na sua finalidade, a decisão final, caso que por exemplo, da Amanda, uma indenização, mas o fundamento dessa indenização ser diferente. Então, ele pode manter a decisão por fundamentos diversos. Ele pode manter a decisão pelos seus próprios fundamentos, dizer que está tudo certo, ou ele pode reformar a decisão. E aí, nesse caso, dependendo do que acontecer, pode caber outros recursos para outras instâncias, mas daí é uma série de condições, cada recurso tem as suas próprias, principalmente quando se trata de indenização no campo civil, cada recurso tem o seu próprio cabimento, de acordo com a condição fática que tenha acontecido no processo. Mas se o advogado coloca uma jurisprudência que não é dominante, ou não usa jurisprudência para fundamentar o seu pedido, não há que se falar em qualquer tipo de sanção ou punição, porque nem para o juiz, na verdade. O juiz, ele não utilizar a jurisprudência dominante, nada de ruim acontece com ele, nenhum tipo de punição, nenhum questionamento, porque o juiz tem autonomia de decisão. O que vai acontecer é que, muito provavelmente, vai ser reformada sua decisão, e aí o prejuízo ele está muito mais no campo administrativo do que no campo jurisdicional, porque juízes, para serem promovidos, eles precisam ter uma produtividade, e sentenças reformadas atrapalham a produtividade do juiz. E se o juiz der muita decisão contrária ao entendimento pacificado e essas decisões forem reformadas, isso vai atrasar a promoção dele. Só isso. Não é que não vai acontecer em algum momento, pode demorar um pouco mais, mas pode prejudicar um pouco se ele tivesse intenção. Se ele não tiver intenção, aí não acontece nada mesmo. Se ele não quiser ser promovido para lugar nenhum, se ele quiser ficar no campo onde ele está, não tem muito o que fazer. Né? Você não pode punir nem o juiz, nem o promotor, muito menos o advogado, por pensarem diferente daquilo que a maioria pensa. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Porque nós encerramos a temática de hoje. Nós encerramos nossa aula. Eu só, não sei se vocês já viram o e-mail de vocês, deve ter sido notificado. Eu fiz uma alteração com relação, duas na verdade, né? Uma ontem e uma hoje, com relação ao nosso trabalho. Na descrição do trabalho eu coloquei mais alguns pontos para deixar claro o que eu quero na nossa resenha crítica. E devido a alguns comentários, alguns pedidos e algumas solicitações que foram feitas, eu prorroguei a entrega do trabalho para o sábado às 11h59. Vocês têm o sábado à tarde e à noite agora para terminar essa resenha. Eu não vou prorrogar mais do que isso. Oi? 11 da noite? 11h59 da noite. 23h59. Eu não vou prorrogar mais do que isso, porque senão eu não tenho tempo hábil. Nós temos 30 e poucos alunos matriculados, 39 alunos matriculados. Eu não tenho condições de corrigir todas as atividades antes de segunda-feira, que é quando eu preciso entregar as notas, terça-feira de manhã, na verdade,
Então, eu preciso entregar as notas para vocês, para aqueles que ficaram de PF terem tempo de se preparar para a prova final, que é na quarta-feira. Então, é o limite que eu posso fazer. Pode falar, Michael. Professor, no caso teve uma avaliação do senhor, que, se eu não me engano, foi segunda, né? Isso, Aí tem essa, vai ter mais outra ou só essas duas? segunda-feira. Ah, segunda tem outra. Segunda-feira tem prova nos mesmos moldes da prova de segunda-feira passada. Então tá ok, obrigado. Objetiva, 10 questões, 1 ponto cada uma. Inicia às 7 da manhã da segunda e se encerra às 7 da manhã da terça-feira. Vai versar sobre tudo que nós discutimos ontem, hoje e amanhã. Sábado vai ter aula ou o senhor vai dar o tempo para fazer resenha? Não, sábado tem aula. Professor, conforme a gente conversou, então. Só um pouquinho, Juliana, deixa eu responder a Amanda. Na prova de segunda-feira passada, do dia 6, houve as questões em que havia mais de uma correta, que o sistema entende como de múltipla escolha. Eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas elas vinham com as alternativas na frente de um quadradinho. E aquelas que eram de uma resposta certa só, uma bolinha. Para a prova de segunda-feira, isso acabou gerando muitos problemas. Para a prova do dia 13, serão só uma questão correta. Não vai haver diferenciação. Não vai haver mais que isso. Juliane, pode falar. Conforme a gente conversou, então, sábado de manhã eu não vou assistir a aula para assistir à noite, certo? Ou eu tenho que assistir os dois? Você, no seu caso, como você está matriculado no noturno, eu recomendo que você assista os dois ou depois assista a gravação de sábado, porque o que a gente discutir no sábado cai na prova de segunda. Ah, então tá. Então vou assistir de manhã e à noite, então. Ok, obrigada, professor. Se você quiser assistir a gravação depois no domingo, não tem problema. Também da turma do matutino. À noite você precisa participar. Ok, obrigada. Professor, quando o senhor vai disponibilizar a correção da prova de segunda? Agora também. Como eu disse, ontem teve uma chuva de raios aqui, eu acabei ficando boa parte do dia sem luz e sem internet, sem nada, e estava caindo e voltando, e a noite acabou de vez, só voltou agora cedo. Então, eu não consegui postar aquele print que eu falei para vocês que ia postar ontem. Sei. O professor, o senhor deu uma olhada, tem a possibilidade de o senhor anular alguma questão ou não? Não que eu tenha visto. Ah, sim. Se você interpretar alguma como passível de anulação, me avise que eu vou averiguar. Mas por e-mail ou pelo WhatsApp? Agora eu não vi nada. Respondendo a Juliana, sábado a partir das 7h30. Se houver alguma modificação amanhã eu aviso. Giovana, pode falar. Professor, tem uma questão na prova que a resposta incorreta, a resposta certa, que a pergunta é a incorreta. Fala que na resposta certa dessa pergunta, que é que o Brasil é uma democracia representativa. Mas o Brasil não é uma democracia representativa? Já foi questionado sobre isso, e só para finalizar, a gente colocar. Nós falamos desde o princípio que as provas serão baseadas naquilo que foi falado em sala e nas apostilas complementares que estão no SIGA. E, na verdade, existem duas classificações. Uma no qual só existem dois tipos de democracia, a democracia direta e a democracia representativa, e uma que é a doutrina que tem sido considerada mais correta atualmente, que inclui também a democracia participativa, onde não apenas há a representação, mas a participação direta. Pelo artigo 14 da Constituição Federal, o Brasil se enquadra no conceito de democracia participativa por haver 3 formas de participação direta da população, que é o plebiscito, o referendo e a lei de iniciativa popular. Isso está, salvo engano, nas páginas 5 e 6 da apostila. O Brasil se enquadra como democracia participativa e não como representativa, já que a conceituação atual e
e considerada mais correta, é que na democracia representativa, o povo não fala diretamente, mas só pelos seus representantes. E não é o caso do Brasil, já que existe a previsão de participação direta da população. A existência do voto dá representação. A ausência de voto diz que é tirania. Então, a existência de voto, né, obrigatório ou não, constitui conceito de democracia. Porém, a participação popular direta na tomada de decisões, como é o caso do plebiscito e do referendo, elas, na atual concepção jurídica, constituem, então, uma democracia participativa, porque a maior parte das decisões é tomada por representantes, mas existe a possibilidade de uma representação direta, né, de uma participação, perdão, direta da população através do sufrágio fora do voto para eleger os seus representantes. Mas é algo Falando, remoto existem que duas acontece. interpretações, tá? Existem duas formas de compreensão, tá? E existe uma corrente que se transformou. Pois é, há uma mudança de paradigma agora. E como eu disse, vou repisar aqui, nós falamos desde o começo que a gente vai se basear no que está na aula e no que está na apostila. Então, nesse contexto, vou até abrir a apostila aqui para vocês perceberem, para deixar claro. Deixa eu só meu computador ajudar. Tá abrindo aqui a apostila. Tá bem.
Nem democracia direta, como era feito na antiguidade, nem totalmente direta, como acontece na democracia representativa. A participativa mescla elementos de uma e de outra. Existem eleições que escolhem e nomeiam membros do executivo e legislativo, mas as decisões somente são tomadas por meio da participação e autorização popular. No Brasil, ela acontece nos termos do artigo 14 da CF 88. E aqui a gente explica o que é plebiscito, o que é referendo e o que é lei de iniciativa popular. Essa é a apostila de vocês, que está na aula 03, como eu havia colocado. É claro que vocês podem recorrer e buscar o colegiado de cursos se sentirem, de alguma forma, prejudicados. Tem todo o direito de fazer isso. Ok? Mas, para mim, essa questão está fechada. Mais alguma outra dúvida, alguma outra questão? Não, a aula está encerrada. Ok, então, pessoal, muito obrigado e até amanhã. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia para